Olá, amigos! Hoje iremos debater vários assuntos importantes com a presença do meu amigo Bruno Gomides, que estava de férias, mas agora já está de volta ao batente. Desde já eu quero agradecer de coração a quem acompanha este programa em nossas redes sociais, bem como os ouvintes da Rádio Clube Regional FM e da Rádio Planet FM. Como todos sabem, nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 17 horas. Quero que saibam também que eu abordo diariamente vários temas interessantes no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Inscreva-se lá para que você não perca nenhum dos temas que são abordados. Como é que tá, Bruno? Tudo tranquilo aí? Beleza, Sérgio? Um prazer estar falando contigo novamente aí no Pinga Fogo de Notícias. Realmente a gente tirou esse final de ano, início de ano, final de 2021, início de 2022 para dar uma descansada, recarregar as energias para a gente conseguir levar esse 2022, que vai ser um ano muito importante para o nosso país, com a bateria aí 100% carregada. Bom, o primeiro assunto de hoje é a verba de indenização da Vale do Rio Doce, que possivelmente vai sair uma beirada para a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, cujo reitor, o Janir Alves Soares, foi entrevistado aqui neste programa. Nós apresentamos ao reitor 7 escolas técnicas que não estão funcionando por falta de verba, inclusive a Escola Técnica de Itaiobeiras. Estas escolas, caso saia essa verba, poderão ser assumidas pela Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri. Quais são as novidades, Bruno, sobre este assunto? É verdade que já apareceram políticos cacarejando como sendo donos do ovo? Pois é, Sérgio. A originalidade disso, dessa proposta, é daquele programa Brasil Profissionalizado, em que, na época, o governo do PT ainda queria lançar algumas escolas técnicas pelo interior do Brasil. Em Minas Gerais, nós temos 15 unidades que, posteriormente, foram passadas para o governo do estado de Minas. Dessas 15, 7 unidades que não estão funcionando, tem umas que a estrutura já está praticamente pronta, como a de Itaiobeiras, outras não saiu nem do papel ainda, como de Unai, me parece, também, em Januária, então está bem precária, bem incipiente ainda, em comparação a outras que quase estão prontas, como a de Itaiobeiras. Então, o governo do estado de Minas Gerais ofereceu para o FVJM 7 unidades dessas e outras unidades para gestão lá da Unimontes, em Montes Claros. Uma das unidades que a Unimontes vai pegar é a de Januária. E dessas 7 unidades que foram oferecidas para o FVJM, foram Itaiobeiras, Unai, Grão-Mogol, Joaíma, Manga, Monte Azul e Espinosa. E com esse acordo global que o governo de Minas fez com a Vale, vai ser um montante de 700 milhões de reais para serem distribuídos entre as 11 universidades federais dentro do estado de Minas. A princípio, a UFVJM conseguiu, desse montante todo, cerca de 42 milhões de reais para avançar em alguns projetos aí, como a construção do Hospital Universitário e da Faculdade de Medicina lá em Teófilo Otoni, alguns RUs, sala de estudantes de engenharia, de docentes lá em Unai também. Então, tem algum pacote de projetos, e nesse pacote de projetos envolve também as escolas técnicas. O reitor Janir me disse que ele está preparando para viajar e ir até essas escolas. Nós vamos estar em Itaiobeiras, para visitar a estrutura e pretendemos, depois de executar
esses primeiros 42 milhões, buscar mais uma verba de talvez igual valor. E aí já entra a questão das escolas técnicas aí do Brasil profissionalizado. Então, o governo de Minas está aproveitando essa para fazer isso. Pois é, Bruno. O que eu acho engraçado nisso é o seguinte: nós levamos essa ideia ao reitor, né? Inclusive fizemos uma entrevista com ele aqui nesse canal, né? E na ocasião a gente abordou com ele a possibilidade dele assumir essas 7 escolas. E agora que a verba praticamente está encaminhada, né? Se Deus quiser, essa verba vai sair e a escola técnica de Itaiobeiras vai sair do papel, já apareceram deputados querendo cantar como se fossem donos do ovo, né? É interessante na política, né? Como tem oportunistas, né, Bruno? Pois é, vale lembrar aos amigos que estão nos acompanhando aí na fortíssima Rádio Clube Regional de Itaiobeiras e também na Rádio Planet aí de Berizal, que essas escolas elas estão paradas há 10 anos. 10 anos parada. Então, existe um longo prazo em que a situação talvez poderia ter sido discutido melhor, não é? A gente sabe que muita gente séria entrou no projeto para tentar viabilizar, mas até agora não conseguiu. E com essa verba da Vale, não só a UFVJM com essas escolas técnicas, mas a gente sabe do anel rodoviário de Belo Horizonte, a ponte sobre o Rio São Francisco em algumas cidades, não é? Tem políticos aí, né, deputados estaduais e federais, que estão dizendo que foram eles os protagonistas, as pessoas que puxaram para si, né, essa demanda que está há anos aí as pessoas pedindo, né? Então, mas eu acho, Bruno, que essa historinha furada de político aí não vai prosperar, porque o próprio prefeito de Itaiobeiras já elogiou por ter colocado o reitor Jandir nessa questão. Então, eu acho que não vai prosperar essa tentativa de cantar a obra dos outros como sendo obra deles, né? Mas vamos aguardar, ainda tem alguns procedimentos, nós ainda temos que fazer algumas tratativas aí no governo do estado, mas se Deus quiser, essa obra da Escola Técnica de Itaiobeiras vai ser colocada em operação e vai trazer muitos benefícios para todo o Alto Rio Pardo e não apenas para Itaiobeiras, né? O segundo tema de hoje será o absurdo salário de Sérgio Moro em consultorias. Para quem não sabe, Sérgio Moro está sendo investigado pelo TCU após revelar que recebeu 3,5 milhões de reais como pagamento de consultorias no ano passado. O problema, gente, é que o patrão do Sérgio Moro é advogado de várias empresas investigadas pela Lava Jato. E empresas essas que foram julgadas pelo então juiz Sérgio Moro. Que consultoria cara, hein, Bruno? Pois é. E outra coisa, Sérgio, além dessa consultoria que ele recebeu, só aquela consultoria, a Álvares e Marshall, em 12 meses ele recebeu 656 mil reais. Dólares. Exatamente, dólares. E ainda perguntaram para ele, nossa, mas esse valor é um pouco alto, né? Abre aspas para o Sérgio Moro. Longe de enriquecer. Então, fora, e a gente cabe lembrar também, fora os 22 mil que ele recebe do Podemos, do nosso dinheiro, do fundo partidário. Que, assim, pois é, o Bruno, a gente fazendo uma continha de padaria aqui, ele está recebendo 22 mil de salário do Podemos, pago com verba pública, né, do fundo partidário, e recebeu 300 mil reais por mês de consultorias nessa empresa. Eu acho que tem salário que é tão exagerado que fica parecendo até propina, não é? Você não acha, não? Pois é, e as empresas, elas, como você falou, elas são ligadas à Lava Jato. São empresas ali como a Odebrecht, essas construtoras que tiveram ali problemas enormes com o próprio Sérgio Moro, com a própria Operação Lava Jato.
E aí o Sérgio Moro recebendo essa quantia vultosa e não declarada. Por isso que a Receita Federal está em cima dele. Pois é, isso me lembra as tais palestras do Molusco, né? Todo mundo lembra que o Molusco fazia palestra quase todo dia, quando era, inclusive, o PT estava no governo, né? Palestras aí cotadas a R$200 mil cada uma. Ninguém nunca viu essas palestras. Depois que ele saiu do poder, nunca mais foi convidado para palestra. E essas consultorias do Sérgio Moro também são muito parecidas, né? Ninguém sabe consultoria de quê, sobre qual assunto, né? E por que alguém pagaria a um advogado, porque ele não é juiz mais, né? R$300 mil por mês por essas consultorias absolutamente pouco transparentes. Pois é, pouco transparentes e são valores muito altos, não é? Inclusive, você lembrou muito bem, com um padrão de palestras do Lula, né? A gente sabe que ele fazia palestras na África, fazia palestras em outros lugares do mundo, e ali era a forma de ele lavar o dinheiro dessa própria Operação Lava Jato. Então, o Sérgio Moro tem muito a declarar aí a respeito desses valores, desses rendimentos que ele vem tendo aí com essas consultorias. Pois é, e é interessante a gente ver isso, porque não tem nada contra alguém receber um salário tão alto, né? Desde que não seja um político e desde que, sendo político, a gente saiba qual é o trabalho que está sendo prestado. Porque, na medida que ninguém sabe qual foi o trabalho realizado e diante de um valor tão alto, pago todos os meses, a gente tem todo o direito de desconfiar do assunto, né? E é apenas isso que eu estou mencionando aqui. Eu acho esse tipo de pagamento a político muito estranho, né? Muito estranho. Eu acho que a partir do ano que vem, que não tem eleição, nós iremos saber se o Sérgio Moro vai conseguir salários tão altos no seu trabalho como advogado, né? O terceiro assunto de hoje, Bruno, será a invasão durante uma missa de uma igreja em Curitiba. Uma gangue, liderada pelo vereador petista Renato Freitas, invadiu a igreja e agrediu verbalmente os fiéis que estavam em oração. Esses picaretas não respeitam mais nem quem está rezando, Bruno? Pois é, me parece que essa invasão ocorreu no dia 5, né? Foi no sábado, as imagens a gente fica com um profundo desgosto quando pensamos que um partido como esse já teve à frente da presidência da República. Tivemos lá o vereador Renato Freitas, que é um militante desses identitaristas, entrou numa igreja no centro histórico de Curitiba, a Igreja do Rosário, cheio de senhorinhas. As senhorinhas ficaram assustadas, foram chamadas de nazistas, fascistas e racistas por esse jovem vereador Renato Freitas, que estava ali supostamente lutando, né, contra o racismo e contra a morte daquele africano, o Moise, né, que foi, infelizmente, assassinado no Rio de Janeiro. Mas esse assassinato do africano não dá a ele condição de invadir uma igreja e atacar velhinhas. Porque no sábado, como ele foi, só tinham senhoras, a gente poderia ver lá os vídeos, e ele chamando as senhorinhas de nazista, de racista. Então, esse é o típico... Pois é, Bruno. Agora... Atrapalha. Pois é, mas tem aspectos aí que são interessantes. Primeiro que o senegalês lá, o Moise, ele foi assassinado no Rio de Janeiro, numa praia lá do Rio de Janeiro, naquela praia, no bairro lá da Barra, da Tijuca. Exato. O Rio de Janeiro está a 850 quilômetros de Curitiba. O que algumas senhoras e populares lá rezando, orando, tem a ver com um crime a 850 quilômetros de distância? O pior de tudo é que esse picareta aí deveria ser preso, né,
vai ser candidato em novembro e gente tão demente quanto ele vai votar nele. Isso que é o pior. E eu tomei um conhecimento que eu não sabia, Bruno. Segundo o Código Penal, no artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir, perturbar cerimônia ou prática de culto religioso é crime com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Né? E quando há de violência, a pena pode ser aumentada em 1/3. Então, esse picareta devia curtir um tempo na cadeia por falta de respeito com quem está praticando sua religião. Isso é crime e precisa ser punido, né, Bruno? Ah, exatamente, Sérgio. A gente está vendo uma prática muito estranha da esquerda latino-americana de invadir igrejas, de botar fogo, como a gente viu no Chile, naqueles protestos desses jovens de esquerda, que dentre esses jovens saiu ali o atual presidente, Gabriel Boric, que é um extremista, radical, esquerdista, e eles tocam fogo em igrejas, eles colocam fiéis como senhorinhas, como pessoas nazistas, racistas, pessoas que são ruins para a sociedade, e fica por isso mesmo. O vereador, ele está sendo alvo de cassação, né? Me parece que tem um outro vereador que é do partido do PSD, já entrou com pedido de cassação contra ele. E espero que a Câmara Municipal de Curitiba, da capital do estado do Paraná, possa se posicionar contra esse arbítrio. Porque um vereador ele não pode, num sábado, no final de semana, ir numa igreja cheia de senhorinhas, entrar na igreja e sair apontando o dedo, chamando as pessoas de racistas e fascistas. Então a justiça tem que pesar, sim, para que ele seja um exemplo para esses outros que querem fazer o mesmo. Eu queria ver um valentão desse entrando numa academia de boxe e xingando quem está lá de racista, nazista, fascista. Eu queria ver se ele era macho para fazer isso, porque ir lá desacatar quem está rezando é muito fácil, né? São pessoas pacíficas, pessoas respeitadoras da lei, pessoas devotas a Deus, e esse tipo de pessoa, esse tipo de bandido tem coragem para atacar, né? Queria ver fazer a mesma coisa na academia de boxe, de jiu-jitsu. Se você estiver nos ouvindo aí, vereador, está aí a sugestão para mostrar sua valentia no local apropriado, e não em igrejas e templos, né? E recomendo levar os amigos deles para ver se aguentam. Ai, ai. Ô, Bruno, o quarto assunto de hoje será a importância do voto nas eleições deste ano. Eu já estou sabendo, Bruno, que tem quadrilhas de políticos que já estão preparando os golpes a serem aplicados em outubro. Sei de vereadores e prefeitos corruptos que já estão negociando os votos dos seus vizinhos. Ô, Bruno, como é que você faz para identificar um político vendedor de voto? Pois é, Sérgio. Eu acho que essa eleição de 2022 vai ser um celeiro desse tipo de político, porque o Congresso Nacional, infelizmente, aprovou uma gorda verba de 5 bilhões de reais para poder fazer campanha política, que é o fundo eleitoral. A gente tem que ter noção disso. Então, é um volume de dinheiro astronômico e esses políticos tradicionalistas, eles vão se utilizar desse recurso para comprar votos. A gente sabe que tem políticos que chegam numa cidade, aquele tal político estrangeiro, né, Sérgio? Que não Sim. sabe nem onde a cidade fica. Se você apontar no mapa, tem um mapa ali atrás de mim. Se você apontar lá em Minas Gerais, cidade tal, onde fica essa cidade? O político não sabe nem se fica no norte, no Jequitinhonha, no Triângulo Mineiro, ele não tem nem noção. Então, ele compra essas ditas autoridades municipais, vereadores, prefeitos, as tais lideranças, que são aí os presidentes de associações, e com esse volume de dinheiro astronômico do fundão, eles estão despejando mesmo dinheiro na mão deles, não só com a emenda
né, parlamentar, que eles já fazem isso, é tradicional, usam emenda parlamentar para comprar voto de prefeito e vereador, mas agora com essa verba aí poderosa, bilionária para a campanha eleitoral. Infelizmente, já está movimentando para isso. Eu fiz uma continha aqui de padaria. Se você dividir esses 5 bilhões do fundo eleitoral pelos 513 deputados federais com mandato, vai dar uma média aí de 10 milhões de reais para cada um. 10 milhões. É muito dinheiro. E é bom você, eleitor, já começar a preparar as perguntas para aquele vereador corrupto, aquele prefeito corrupto, que aparece com um estrangeiro debaixo do braço em época de eleição. É o que o Bruno falou. O candidato não tem relacionamento nenhum com sua cidade, nem com sua região, nunca foi na região, e o vereador está lá vendendo o voto dos vizinhos para esses corruptos. Porque quem compra voto já é corrupto. E quem vende voto, além de sem vergonha, é corrupto também, né? Então já tem que começar a questionar vereadores e prefeitos que venham aparecer com esses candidatos compradores de votos aí na sua cidade. Isso é válido para Minas Gerais inteira. Comecem a questionar eles. Por que você está trazendo esse cara aqui pedindo voto para ele? Quanto que você está ganhando nisso aí? Por que eu deveria votar neste cara que ninguém sabe quem é e nunca veio aqui? É essa pergunta que deve ser feita aos corruptos para desmascarar. Eu acho que o Brasil está precisando entrar num momento onde o cidadão tem que desmascarar aquele político corrupto, aquele vendedor de voto e o comprador de voto. Porque o que eles fazem, todo mundo sabe. Eles chegam nas cidades pequenas, né, procuram o vereador, aí oferecem uma grana para o vereador enganar os vizinhos pedindo voto para esse picareta, e passa a eleição, o vereador está lá trocando de carro, reformando a casa, né, pintando a casa, comprando móveis novos, às custas do nosso Brasil. Porque esse dinheiro da corrupção aí, esse tipo de político, depois de eleito, vai roubar da gente para recuperar os valores que ele gastou na eleição, não é, Bruno? Pois é, Sérgio. E tem um agravante também. Além de eles roubarem esse dinheiro para recuperar, né, o que foi gasto na campanha, eles vão votar contra o Brasil. Olha, para vocês verem, tem político aqui que vota contra o governo em pautas importantíssimas, votam para aumentar salário, vota para aumentar fundão eleitoral e partidário, votam contra medidas estruturantes como reforma da Previdência, reforma tributária, reforma de modernização do Estado brasileiro. Então eles votam contra o Brasil. E por que essas pessoas estão lá? A política não deveria ser um negócio. Ela deveria ser um meio de ajudar essas pessoas, ajudar o desenvolvimento do país, do estado de Minas Gerais ou de outros estados da federação. Esses caras utilizam uma cadeira importantíssima de deputado federal, de senador, de deputado estadual, para poder recuperar um negócio. E é isso que a gente tem que entender. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, além do agravo da corrupção, de recuperar esses milhões de reais, eles votam contra o Brasil. E isso é tão cruel, tão pior, quanto você roubar aquele dinheiro para poder recuperar ali o que foi gasto numa campanha eleitoral. O quinto assunto de hoje é o adiamento da volta às aulas, determinado por alguns prefeitos, mesmo diante do fato que muitos países estão acabando com as restrições da Covid, né? Então, o que a gente está observando? Essa cepa Ômicron, ela começou em todos os países praticamente ao mesmo tempo. Ela surgiu lá na África do Sul e em questão de uma semana já estava no Brasil, na Europa, Estados Unidos, etc. E lá na Europa, a Dinamarca, a Inglaterra, a Itália, a França, vários países estão acabando com as restrições da Covid. Mas aqui no Brasil,
em algumas cidades, né? Vou citar aqui Belo Horizonte, Nova Lima, Montes Claros, os prefeitos ignorantes estão fazendo o contrário. Estão impedindo as crianças de voltar às aulas, estão exigindo passaporte vacinal e uma série de medidas restritivas totalmente fora da realidade do momento da doença. A realidade que está se observando é que essa doença veio para ficar. Nós não podemos continuar mais o resto da vida com medidas restritivas, não é, Bruno? Exatamente, Sérgio. Você falou aí da Ômicron. Da Ômicron já surgiram 2 subvariantes. Tem a B1, agora tem a B2, e eles estão criando aquele escarcéu danado por causa da B2, que tem um alto índice de contaminação, que é muito maior do que a B1 e não sei o quê, e levando medo para a sociedade. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda se informam, né, por algumas mídias como a Globo, Folha de São Paulo, e esses meios estão aí só para instalar o medo na cabeça dessas pessoas. E muitos prefeitos, muitos gestores municipais se utilizam dessas informações para orientar a sua ação, a sua política pública. A gente viu aí muito bem em Belo Horizonte, o governador Zema, ele anunciou, já, em 2 semanas seguidas, ele vem anunciando, dia 7, as escolas, a rede estadual de ensino vai voltar presencialmente, e não sei o quê. O governador Zema capitaneou isso, a volta às aulas a partir da segunda-feira dessa semana, dia 7. E aí alguns prefeitos já entraram em ações na justiça contra essa medida do governador, não é? Como o prefeito Calil de Belo Horizonte, em Contagem, que a prefeita é do PT, Juiz de Fora, que a prefeita é do PT. Você falou muito bem em Montes Claros, que até passaporte de vacina está sendo exigido. Então, o vírus está aí, é o que o presidente fala. Não adianta a gente fugir, é uma realidade. A gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Agora, a nossa vida tem que voltar ao normal. Nós tivemos um dado gravíssimo, que 66% das crianças entre 7 a 11 anos de idade, elas estão na fase de analfabetismo. Nem é o analfabeto funcional, que é aquele que lê, mas não interpreta. É o analfabetismo puro. Crianças que isso aumentou para 66% essa faixa. Por quê? Porque nós não temos escolas abertas. E, meus amigos, a realidade é dura. Essas crianças são as crianças pobres, porque as crianças de classe média e classe alta estão em escolas particulares que estão funcionando normalmente. Essa é a realidade. Sem mencionar também que nesses 2 últimos anos, essas crianças foram muito prejudicadas, e esses 2 anos aí que tem gente ganhando sem trabalhar, né? Eu sei que tem muitas professoras dedicadas, algumas até fizeram atividades durante esse período, mas eu estou falando em geral, no estado inteiro, né? A maioria das crianças ficaram sem escola, sem nenhuma atividade, e elas vão ser extremamente prejudicadas na sua vida futura, porque nada, elas vão prejudicar o aprendizado, vão entrar 2 anos mais tarde no mercado de trabalho, vão adiar todos os seus sonhos 2 anos. E isso a troco de nada, porque até eu, que sou engenheiro, sei que o efeito dessa doença sobre quem tem menos de 20 anos de idade é muito pequeno, né? É um efeito pequeno, não se justifica. Essa doença é muito malvada com quem é mais de idade, quem está acima de 70 anos, né? Agora, abaixo de 20 anos, é uma doença como outra qualquer, né? Com toda a gravidade, existem vários tipos de doença, né? A gente tem que tomar cuidado, mas não se justifica ficar sem trabalhar e muito menos ficar sem estudar. Não é isso, Bruno? Exatamente, Sérgio. Nós tivemos aí professores ligados a sindicatos, principalmente das escolas públicas, fazendo o possível para que as aulas não voltem. Tivemos as universidades federais também, com uma dificuldade enorme, os conselhos universitários, aí tem a Andifes, né, que é essa associação dos reitores aí entrando, né, para dificultar a volta às aulas. E o maior prejudicado é aquele jovem mais carente, mais pobre, e é uma realidade.
não é? Quando você tem aula online, aquela criança com uma condição melhor de conectividade, que tem instrumentos de ensino melhor, às vezes tem a mãe ali, o pai, a babá, para poder ensinar, né, orientar aquela criança, ela sai muito mais à frente do que aquela criança pobre, que às vezes ela vai para a escola como uma forma até de só para alimentar-se, né? Vai para a escola para poder ajudar em casa, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, e a escola é o único meio que pode absorver aquela criança durante um período do dia. Então, foi uma dificuldade enorme que essa Covid criou. Né? Nós temos aí, a respeito dessa questão, né, da liberdade, né, temos a Dinamarca, que é um dos poucos países do mundo que tirou totalmente as restrições, não precisa mais de máscara, não precisa de passaporte vacinal, as pessoas estão voltando à sua vida normal, e alguns países estão entendendo a importância de se retomar, porque como a Ômicron tem a B1, tem a B2, daqui a pouco tem a B3, a B5, a B10, a B20, e não vai acabar nunca, e a nossa vida tem que retomar. Ou senão, essas crianças pobres, elas não vão ter nenhum tipo de perspectiva de futuro. Essa é a realidade. Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nas nossas redes sociais e também na Rádio Clube FM de Taiobeiras e Alto Rio Pardo e na Rádio Planet de Berizal. Quero também convidar todos vocês a assistirem todos os programas da série nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Importante a gente entrar mais uma vez com Pinga Fogo para falar a respeito de grandes assuntos, né, de Minas e também do nosso país. Então, vamos nesse 2022 aí acompanhando bastante, porque vai ser um ano muito importante de eleições, um ano onde que vai acontecer, né, muitos fatos e vai circular muitas notícias. E nós estamos aqui para destrinchar o máximo possível dessas notícias e a gente tentar, ao máximo possível, levar a verdade.